patrimônio da Associação Cultural, aliás, Comercial de Maceió. Com o professor Benedito Ramos, vamos saber inicialmente sobre essa proposta que foi feita ao prefeito de Maceió, denominada Jaraguá Marco Zero, juntamente com outras pessoas ilustres da cidade, incluindo aí os integrantes da Academia Alagoana de Letras. Professor, é um prazer sempre tê-lo aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no Frente a Frente. E inicio justamente questionando como nasceu essa proposta de um marco zero para o bairro de Jaraguá, para Maceió, no caso, denominando-se com o bairro de Jaraguá, a exemplo do que ocorre, por exemplo, em Recife, na capital de Pernambuco. Olha, Gorete, e obrigada, mais uma vez. Eu aqui agradeço. Veja bem, tudo começou com um pedido de tombamento que foi feito pela Associação Comercial da SAI Albuquerque ao IFAM. No início, antes de preparar esse material desse tombamento, o Sandro Gama, que é uma figura que todo mundo conhece, já tem substituído algumas vezes o Mário Aloysio, ele conversou comigo e disse a mim, dizendo a mim, olha, é muito importante que a gente tenha a história de Jaraguá e isso seja bem fundamentado, não só a paisagem urbana, mas, sobretudo, a história de Jaraguá. O que é que ela tem de importante, o que é que ela se destaca, em que ela é diferente, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e descobri várias coisas interessantes. Primeiro, por exemplo, que a palavra trapiche nasceu na capitania de Pernambuco. A palavra trapiche, nem Dom Pedro II, nem Dom João VI, quando chegou aqui, conhecia essa palavra. Eu, inclusive, quando estive em Portugal, comprei um livro sobre palavras e expressões usadas no período do descobrimento. E armazém de Porto era armazém, não era trapiche. Depois eu lendo Frei Vicente Salvador, eu vi que ele dizia o seguinte, que a produção de açúcar, eles deveriam usar um formato de engenho tipo trapiche, ou trepiche, como era usado já na Espanha para moer azeitona, que era uma pedra, um moinho conduzido por 6 bois. Então, isso realmente foi implantado aqui no período colonial. E terminou o seguinte, as pessoas começaram a chamar o lugar de trapiche, porque moía, tinha o moinho, depois o armazém onde botava os torrões de açúcar de trapiche, depois, quando eles vieram, foram construídos os armazéns do porto, dos portos, né, para colocar açúcar, também viraram trapiche. Então a palavra inicialmente surgiu na capitania de Pernambuco e veio para aqui, para Alagoas, para Maceió, que nós temos até gravado o nome trapiche nos armazéns. Temos bairro com o nome trapiche. E depois eu vendo um dicionário da linguagem pernambucana, e onde se diz o seguinte, que trapiche era usado até com donos de armazém de estiva. Então se costumava chamar fulano de tal é trapicheiro dos Leões, porque ele trabalhava no trapiche dos Leões. Então, da família Leão. Da família Leão. Então você vê que havia muita coisa sobre Jaraguá. Porém, até aí, eu não considerava nem Jaraguá, nem lugar algum como a gênese de Maceió. Por quê? Porque nós tínhamos uma história aqui que passou pela banca de escola de todo mundo, de que Maceió foi fundada através de um engenho que havia aqui no Paço. Onde existe a Praça Dom Pedro II. Exato, no Paço, no terreiro da Pedro II, e que isso aí deu origem ao nome Maceió. Bem, mais adiante eu fui vendo que essa lembrança desse engenho foi dada por Claudine Jaime, que era uma pessoa que, na época, frequentava ou participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas,
E foi tradição oral. Ele disse que havia esse engenho, não é? Tudo mais. Há também o quê? Há também uma escritura de Antônio Duro, que é a primeira escritura que há, passando um terreno, um sítio, uma fazenda, alguma coisa, aqui, que inclusive recebia uma capela, que era a capela dedicada a São Gonçalo, que depois São Gonçalo foi lá para cima e foi criada uma freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres. Então essa é a história que nós sabíamos, até então. A proporção que eu fui me inteirando dessa história para escrever esse trabalho, para apresentar ao IFAM, eu fui vendo que haviam mapas antigos. Cartografias? Uma série de mapas que falava, que mostrava Maceió muito, muito longe, quer dizer, e Jaraguá. Então, por exemplo, o que é que define isso? Há um mapa de 1757, então você vê que todo mundo só diz que Maceió é uma vila iniciada no século XIX. Então ela aparece aí no século XVIII, 1757. E esse mapa, você percebe que há dois núcleos, um em Jaraguá e outro onde hoje é Maceió. Então, isso é interessante. Mas é interessante você também saber o que era isso aqui, o que era Maceió. A topografia. A topografia. Então, quando você vai ver Fernandes Lima, aí você vai ver que ele define muito bem que essa área, antes da parte alta, antes do farol, onde é a igrejinha de São Gonçalo, o que contorna por tudo isso aqui, era um alagadiço. Assim como o índio chamava isso aqui, Maceió, que era aquele lugar que você só constrói se tapar o alagadiço. Então, esse nome não foi dado em língua portuguesa. Uma restinga, né? Não foi dado, repare bem, não foi dado por nenhum português em nenhuma língua latina. Foi dado pelos índios que já estavam aqui. Da mesma forma que Jaraguá, que é uma enseada do Senhor, ou enseada das canoas, ou ancorador das canoas. Então, o que é que acontece? Esse lugar já era ancoradouro muito antes de Maceió se desenvolver. Então, é preciso ver o seguinte, a partir de quando nós começamos a fabricar açúcar e começamos a produzir algodão. Então, você vai ver que na época de 1636, quando Gaspar Barleus passa por aqui com o conde Maurício de Nassau, ele já põe lá no livro dele, para descansar os soldados fadigados, o conde Maurício desceu na ponta do Jaraguá, que ele escreve Jaragoa. Ponta seria o cais de Ponta Jaraguá? do Jaragoa, do Jaraguá. É porque a linguagem na antiga, linguagem da época. Não longe de Jussara, da Pajuçara, não longe de Jussara. Aí você já percebe que Pajuçara vem da palmeira Jussara, não é isso? Em direção à vila do São Francisco, que era Penedo. Você está entendendo? Maceió não existia. Não existia. Mas Jaraguá já era um porto que recebia pessoas, entendeu? Então, há uma outra coisa também muito interessante. Muito antes dessa nucleação, você vai ver que há, na ponta do Jaraguá, é aí que é muito interessante, quando a gente pensa assim, onde seria o marco zero de início de sair? Eu diria que seria onde o rei mandou colocar um armazém para cobrar imposto. Então, toda a madeira que saía daqui tinha que pagar imposto nesse lugar. Então, isso está nos mapas. E assim como está o forte de Barbacena, que Barbacena mandou construir. Então, tem a marca do forte nos mapas. Então, isso é um sinal de que Jaraguá era um lugar estratégico, não é? Para ter
primeiro, esse local, essa aduana, para o cara pagar para poder levar a madeira. Para sair pelo porto. Não é isso mesmo? Que nós sabemos que o jacarandá, o pau-brasil e outras madeiras nobres saíram por aqui. Não é isso? Então, é preciso ver o seguinte, que quem vinha para negociar ou para trazer qualquer produto que extraiu da mata, ele viria ficar em Jaraguá, ou numa casa, ou num local, num alojamento ali. Então, você percebe claramente que nós não estamos falando, vamos dizer assim, de um lugar que só nasceu a partir do século XVIII, do século XIX. Não, é um lugar que sempre existiu. E foi se colocando como marca do desenvolvimento. Do desenvolvimento. E depois se expandiu, né? Por quê? Porque você vê que da Pajuçara até as Lagoas, você vai ver que tudo aquilo ali era alagadiço. Nós vemos fotografias aqui, já do início do século, com eles trabalhando na boca de Jaraguá, ou na boca de Maceió, que era a boca do rio Maceió. Então, uma pessoa levantou uma questão assim, o que é necessário para que haja a construção de um núcleo de povoação de demarcação. É água. Água é necessário. Mas nunca faltou água em Alagoas, em Maceió, porque nós temos um terreno que, se você cavar, poucos metros da água. Não é isso? Além de tudo, você tinha um riacho, né? Você tinha um riacho Maceió, que passava por ali e desembocava lá perto, onde hoje é a loja da Americana. Aparecia lá. Então, você tem tudo isso. Então, a questão da definição onde é o lugar, esse talvez seja o problema menor, mas que é em Jaraguá. O local preciso pode ser discutível, e aí eu vou, mas a localidade não. A localidade não. Aí eu vou conversar porque, vamos dizer assim, eu não sei se você quer deixar isso para o outro bloco. Um minutinho, só para o senhor arrematar esse bloco. Posso dizer? Pode, Veja rapidinho. bem, como na verdade esse ponto zero, esse marco zero, seria essa coletoria que havia sido instalada naquela região, qual foi a próxima? Foi a recebedoria, que hoje é o MISA. Tudo próximo. Então, nada mais justo do que ali, em frente ao MISA, ou seja, nos fundos do MISA, não na frente da estátua, mas na parte da praça, fosse ali esse marco zero. Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. Então, a gente... Agora, o marco zero não vamos dizer assim, a panaceia que vai... Nós temos muita necessidade de melhorar Jaraguá. Pois é sobre esse aspecto que a gente vai abordar no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu estou com... Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Benedito Ramos, que é coordenador cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso assunto é a questão da demarcação de um novo marco zero para Maceió, que nunca foi novo, não é? Não. Sempre existiu.
Só não foi reconhecido como não tal. Foi reconhecido. Portanto, foi elaborada uma proposta, um documento, né, que foi entregue ao atual prefeito de Maceió, denominado Jaraguá Marco Zero, juntamente com alguns integrantes da Academia Alagoana de Letras. Professor, no contexto do que significa um marco zero para uma cidade, seja ela qual for, tamanho pequeno, médio, ou uma metrópole, o Marco Zero, ele coloca ali o que há de mais expressivo, né, em todas as áreas. A gente pode ter um exemplo como Recife, por exemplo, Recife Antigo. O Marco Zero hoje reúne vida. Como diz o documento, né, o Jaraguá vivo, ter um Jaraguá voltado para as artes, para a comunhão, digamos assim, das culturas. Enfim, essa proposta vai nesse sentido de devolver a vida a Jaraguá? Vai, Gorete. Eu queria, inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando a gente levanta uma questão dessa, onde Maceió nasceu, a gente precisa ter um embasamento teórico, ter informações. E aconteceu um fato muito interessante, que ao preparar esse material, eu localizei um artigo escrito por Josimere Ferrari, Cíntia, eu me esqueci o nome da Cíntia, e Fátima, são 3 arquitetas que elas escreveram esse artigo. Logo depois, eu conversando com a Josi, e a Josi me disse, você converse com a Josimere, que participaram desse artigo, que o artigo se chama A Certidão de Nascimento de Maceió. E a Cíntia foi muito mais adiante, a Cíntia Fortes, foi muito mais adiante e fez o doutorado dela, a monografia, baseado exatamente nisso. Então, eu tenho respaldo de 3 importantes pessoas que trabalharam nisso aí. E o que diz essa certidão de nascimento de Maceió? Diz exatamente isso, onde Maceió nasceu e a pré-existência desses 2 núcleos, Maceió, Jaraguá e Maceió. Então, nessa questão de que Jaraguá desenvolveu Maceió, fez Maceió surgir. Entendeu? Por quê? Porque tinha o porto, e o porto era natural. Pois é muito importante você ver que em 1870 foi instalada a ponte de embarque, mas antes disso já se exportava por ali, os navios já saíam dali. Eu vi um vídeo que o senhor postou no YouTube, que fala de uma forma até poética sobre a degradação de Jaraguá. E eu gostaria que o senhor falasse aqui um pouco sobre o senhor que tem uma vivência enorme lá no bairro, verdade. Não é? O senhor que está lá na associação comercial cuidando 19 anos. da história e do patrimônio, não é? Ver um conjunto arquitetônico que pode não ficar apenas na edificação, mas na vida, não é? Não acontecer nada. O que dizer, professor? Olha, veja bem, ele em 99, 2000, ele foi revitalizado. A revitalização ajudou muito, fez Jaraguá novo praticamente, com calçamento, com tudo mais, ficou muito bom. O passeio público, essa coisa toda, uma série de providências foram tomadas. E naquela época, muitos comerciantes se instalaram ali, muitos bares, restaurantes, e era uma festa aquilo ali. Mas houve uma falha em relação à segurança. Notória. Não é? A segurança. Então, as pessoas começaram a deixar Jaraguá por falta de segurança, eram assaltos, e hoje ainda acontece. Hoje, quem está em Jaraguá é quem vem resistindo há muito tempo os furtos noturnos, que as pessoas entram por cima da casa, levam, isso ocorre. Então, ao cair da tarde, perde-se a vida em Jaraguá. Porque o problema é esse. A pouca vida existente. Pronto. Porque Jaraguá não tem moradores fixos. Não tem. Então, há uma coisa que você... Se você olhar o bairro de Jaraguá, toda aquela área, você vê que aquilo é uma área nobre. Ela está ao lado da Pajuçara, ao lado do centro da cidade.
Próximo ao centro de convenções. Não é verdade? Nós tivemos, por exemplo, a construção do Pia Jaraguá, dos 2 prédios, foi um sucesso, vendeu todo. Por quê? Porque as pessoas querem um prédio daquele para morar ali perto. Elas não desejam ir morar na parte alta da cidade, muito mais longe. Então você encontra sim, mas muito longe, perto do quê? Do aeroporto, da universidade, não sei o quê. E isso o trânsito atrapalha. Nós ainda temos um trânsito terrível em Maceió. Então, morar ali é bom. Morar ali deve ser uma beleza, porque é perto Próximo de tudo. até do mercado, não é isso? do centro da cidade. Mas existem algumas coisas. Por quê? Precisa a prefeitura se reunir com o IPHAN e definir até quanto pode chegar os edifícios. Porque não compensa para uma construtora chegar numa área e construir um prédio de 3 andares, ela vai gastar muito e o valor daquilo vai ficar caríssimo. Mas então, isso não, digamos assim, permanecendo o reconhecimento ao tombamento daquela área, sim, né? Veja bem, eu levantei uma outra questão. Existe em Portugal um conceito de fachadismo, que é muito interessante. Por exemplo, você vê uma rua onde a paisagem urbana não foi mudada, mas os edifícios surgiram de dentro daquelas paredes, aproveitando o entorno. Ela abraça, o histórico abraça o novo. Não é isso? Então ele sai dali de dentro, você não perde a paisagem urbana que está ali, preservada, e de dentro sai um edifício, cria-se toda a estrutura. Quer dizer, o que é o fachadismo? É você aproveitar todas as áreas, as partes de paredes, não é? E trabalhar dentro ao seu bel prazer. Dar uma cobertura que não venha preservar, não, isso aqui foi uma telha colonial, não sei o quê. Não pode ser assim. O mundo de hoje não permite. A associação comercial vivia com um problema terrível de pingueiras, de coisas. Então foi necessário cobrir a parte do meio da associação comercial. E há ruas adjacentes, as principais que podem ser preservadas, digamos assim, na sua totalidade, se houver essa condição, mas há ruas paralelas, adjacentes. A Barão de Jaraguá, em diante. Exatamente. Então, veja bem, isso aí, eu já tive essa conversa no momento que eu fui com o pessoal da academia. O prefeito disse isso a mim, garantiu isso a mim, que a partir da Barão de Jaraguá, ele já deve liberar. Vai apenas estudar quantos andares para liberar. O gabarito para definir, para não ficar algo também tão, digamos assim, agressivo para a paisagem. Então isso será muito importante para Jaraguá. Você ter pessoas morando ali. Isso aí permanentemente. Quando você fala, por exemplo, no Marco Zero, é claro que o Marco Zero não se subentende apenas onde a cidade nasceu, mas também a questão turística, a questão de ordem daquilo que faz movimentar aquele lugar, da vida, também para o alagoano e para quem nos visita, atrações até, digamos, gratuitas. Então, veja bem, o que é que eu venho sugerindo? Nós temos muitos armazéns desocupados, ociosos. Sobretudo na Saia Albuquerque, quando você passa a receita para lá, tem uma porção de armazéns ali desocupados. Por que não conversar com seus proprietários, fazer um acordo em relação ao IPTU, né? E fazer uma reforma naquilo ali, se criar uma galeria de arte grande, fazer uma licitação e entregar a uma empresa para cuidar. Agora, os artistas alagoanos têm prioridade. Nós vamos trabalhar com os artistas alagoanos. Como a Fundação Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Caixa Econômica em São Paulo, que Outra coisa seria ateliê de artistas, o artista se instalar ali. Então, isso seria uma... Por exemplo, criar uma cultura, né? Eu coloquei um texto no Facebook e eu vi, por exemplo, o Roger Aires, que tem um trabalho lindo, um trabalho bonito do balé folclórico dele. Então ele diz, olha, ele já conversou comigo uma vez, eu não tenho onde colocar aquele material. Então aquele material podia estar exposto e ser uma atração. Onde? Então, quer dizer, Maceió está jogando isso fora, está perdendo. A história, né? Pois é, a história. O Roger é um cara que está envelhecendo.
Entendeu? Depois pode não ter Não alguém tem- que dê continuidade ao trabalho. Então, e tem que se valorizar não é os isso artistas mesmo? em vida Então, mesmo. pois é, então pessoas como o Roger, como Tânia Pedrosa, que pega, ó, isso aqui está aqui à disposição, eu quero que todo mundo veja. Então, uma pessoa que não tem para si. Porque a vida é assim, quando o dia de você ir, você tem que estar de mala desarrumada. Não é isso? Não é a mala arrumada, não é a mala desarrumada. Então, eu vejo isso, que o governo poderia aproveitar isso aí. É como, digamos assim, Jaraguá tem uma peculiaridade que se questiona muito, não é? Aquela réplica da Estátua da Liberdade, né? Que no YouTube também vi a história que o senhor fala. A história real da estátua. É uma oportunidade, professor, não só como a Praça dos Leões, que não tem 2 leões, né? Eu dizia e até... é bom o público saber que eu tenho um canal no YouTube, né? Posso fazer minha propaganda? Claro, deve. E o nome é Eu Curto Cultura. Entre, conheça e dê o seu like e faça a sua inscrição. Pois é. Então, como a praça também, né, que são 2 leões, mas na verdade não existem 2 leões. Não. Existe um leão só. Bem tigre, rapidamente, professor, javali. a história que define essas estátuas, exatamente. Na verdade, essas estátuas foram compradas pelo prefeito de Maceió, na época, que era o Sampaio Marques. Eu passei muito tempo pensando que tinha sido o governador Euclides Malta. Eu pensava. E depois, quando cansei de procurar, um dia, por acaso, estava vendo na hemeroteca da Biblioteca Nacional e descobri no Gutenberg uma reportagem, o jornalista mostrando quando chegaram aquelas estátuas. Então, ele falava da Estátua da Liberdade, de todas elas, inclusive o Mercúrio, que está na associação, também veio nessa leva. Aqueles animais da praça... O Mercúrio que ficava na Rua do Comércio. Da Rua do Comércio, que já foi da Praça Sinimbu, que hoje foi doado, na época, pelo Suruagi, a associação, no centenário da associação. Então, isso tudo foi comprado pelo prefeito Sampaio Marques. Então, é interessante, porque o Sampaio Marques chamou o Rosalvo Ribeiro para fazer o desenho do Jardim de Jaraguá, que é o lugar onde hoje está a Praça dos Leões, que aquela praça já teve muitos nomes. Então, o que é que acontece? Ele desenhou aquilo ali, mas ele não era amigo do Frederic Bartholdi para conseguir aquilo, o cara mandar para ele. Não aconteceu assim, a história não aconteceu. Agora, o que eu venho defendendo, cada estátua daquelas que você vê, que a gente diz, é uma réplica, é uma réplica, porque é o seguinte, quando você funde uma peça, uma escultura, mesmo que você tire 3, 4 cópias, continua sendo o pensador de Rodin. É sempre o pensador. Não importa que um esteja aqui, outro esteja no museu. Exatamente. Mas é o pensador de Rodin. Então, aquela Estátua da Liberdade é de Frederico Bartholdi. Então, portanto, é uma obra dele. Que tem que ser considerada. Como são de Jaquemar os animais, e de Maturim aquelas da Praça Deodoro. Então, essas peças deveriam ser copiadas e os originais irem para dentro de um museu, dentro de um lugar que guardasse aquilo ali. Porque a tendência daquilo é estragar, ou manter, né, professor? Entendeu? Porque... Não, mas eu defendo, porque isso já se faz no mundo inteiro, minha filha. Hoje, se você chegar no Campidoglio, em Roma, não é Marco Aurélio que está ali. A estátua não é de Marco Aurélio. Para preservar. É uma réplica. Entendeu? Então, é normal se fazer isso. Por uma questão de segurança mesmo da obra. De você manter a obra intacta. É muito importante. Professor, agora vou chamar o nosso segundo e último intervalo. Tá certo. E já estaremos de volta. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem
que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis, como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Coordenador cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso tema hoje da nossa entrevista é justamente uma proposta que foi encaminhada ao prefeito Rui Palmeira, denominada Jaraguá Marco Zero. Ou seja, transformar Jaraguá num marco vivo da cidade. E nesse sentido, professor, eu pergunto, será que sai caro devolver a Jaraguá a vida, não só a vida artística, cultural, e para as pessoas usufruírem desse patrimônio? Eu acho que não, porque nem tudo o que se vai fazer se usa dinheiro. Porque você barganha com as pessoas algumas coisas. Um toma lá da cá. Olha, libero isso para você fazer isso. Então, você ocupa o espaço, você tem um abatimento do IPTU, você tem as suas vantagens para fazer alguma coisa. Então, muita gente... Por exemplo, a última pessoa que eu me lembro que tinha um ateliê lá era a Bárbara Uchoa, Lessa Uchoa. Uhum. A Bárbara, eu não sei se ela está mais lá. Reinaldo Lessa também tem um ateliê. Também, mas a Bárbara foi assaltada lá, entendeu? Então, isso tudo é muito... É ruim. E é algo que pode ser resolvido. Exatamente. Até porque não é uma área muito, digamos assim, significativa do Exato. Ponto de vista Não é pequena, né? É uma área pequena. Agora, veja bem, nós temos uma questão muito séria, que eu vivo dizendo isso. A questão, por exemplo, do VLT. Sim. Aquele VLT que foi colocado ali com aquela estação, naquele local, é o lugar mais esquisito, mais difícil. Sim. Primeiro, por que aquele VLT vem pela Buarque de Macedo, quando ali nós temos 8 cruzamentos? Por que aquele VLT não veio pela Avenida da Paz inteira e chegava ali no estacionamento de Jaraguá e se fazia ali uma estação? Então, nós temos uma estação lá atrás. Quando você olha assim, 360 graus, você está sozinho. Eu tenho crianças do projeto Pequenos Músicos de Jaraguá que vêm de Satuba. Quando chega ali, liga, professor, manda alguém vir me buscar, porque não tem coragem de vir sozinho. E não tem policiamento também. Então, isso não é bom para Jaraguá. Se queria se fazer uma coisa que beneficiasse Jaraguá, aquilo não beneficiou. Entendeu? Ou em parte, né? Foi, infelizmente, ou em parte, entendeu? Precisava que fosse feito assim. Não teria 8 cruzamentos, inclusive já tivemos até morte. Já tivemos uma morte, 2 mortes ali de uma vez só. Uma outra coisa. Para mim, foi muito importante que algumas pessoas fizeram adesão a esse meu pedido, essa minha preocupação com Jaraguá, que não é apenas uma preocupação do Marco Zero, é uma preocupação de mudar Jaraguá, de fazer, quando eu digo eu quero Jaraguá vivo. Por quê? Porque hoje eu não vejo essa vida em Jaraguá. Então, a Academia Alagoana de Letras, na pessoa do Rostando, nosso presidente, você sabe que esse ano a gente está completando 100 anos, 100 né? anos. Então, ele adotou também para ele isso aí. E os demais acadêmicos também. Então, por isso que nós fomos lá conversar com o prefeito. Para mim, isso foi uma honra, né? Carlito Lima também fez a mesma coisa. E Carlito é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que também batalha muito por Jaraguá. É um respaldo valoroso. Não é verdade? Não? Então, isso foi muito bom. E a receptividade que nós tivemos do prefeito, nesse sentido. Então, se quer fazer
alguma coisa que tenha, que você possa dizer amanhã, nós fizemos com respaldo histórico, primeira coisa. Segundo, seria o melhor lugar. Você quer proteger uma área, você dê o Marco Zero. Porque o Marco Zero não é só o local de nascimento, mas como dali por diante você vai ver qual é a distância dali para Penedo, qual é a distância para Marechal Deodoro, para esses estados, esses municípios todos. São essas distâncias que faz com que são estabelecidas. Estabelece ali no Marco Zero de Maceió, onde Maceió começou. Então, se dependesse de mim, eu mandava derrubar aquela parte do porto onde estão hoje uns tanques de combustível para fazer ali o Marco Zero. Seria o Marco Zero no lugar mesmo. Perfeito. Entendeu? Mas eu acho que a recebedoria, que hoje é o MISA, ela preencheu esse espaço. Preencheria bem. Preencheria bem, porque o MISA começou daquele tamanho, depois recebeu um primeiro andar em 1918. Então, Jaraguá tem história mais talvez do que Xerezade. E olha que a nossa história é real. A história que manteve Jaraguá vivo por muitos anos. Você não sabe de uma coisa. Havia um trem que vinha da Lagoa Mundaú, do Pontal, até Jaraguá. Uma maxi-bomba, como se chamava na época. Maxi-bomba. Então ela vinha e ela servia exatamente para transportar produtos através da lagoa. Então, você sabe que a lagoa já atendeu, por exemplo, as feiras ali na Levada. Ali era um porto. Havia um porto. Então, do mesmo jeito era o Pontal. Então, se recebia mercadoria ali e dali se encaminhava para Jaraguá para distribuir. Então, nós temos uma história em Jaraguá, histórias e mais histórias, e a associação comercial é cheia dessas histórias sobre Jaraguá. Que não podem se perder no tempo, por falta de se concretizar o ambiente para essas lembranças serem colocadas. Exatamente. Você vê, agora recente, a Secretaria Municipal de Turismo colocou na porta da associação, do MISA, de uma série de lugares, umas placas com indicativo e um histórico. Quer dizer, isso é necessário. O turista chega, não fica de cara para cima. Exatamente, à espera de um panfleto, alguma coisa de um... Porque, veja bem, nós parece que resolvemos as coisas no improviso. A gente tem que estar preparado. Vai chegar um navio, então faz isso, faz aquilo, leva o pessoal que vende artesanato para lá. Não é assim, não. Isso é uma política permanente, né? Tem que ser uma política permanente. Nós temos que vamos criar um calendário cultural para o ano todo. O que é que acontece o ano todo? Como é que Caruaru, que não é capital de Pernambuco, é a capital do forró? Repare, pela sua isso aí foi um trabalho que foi feito ao longo de anos e ela conseguiu ser a capital do forró. Então, puxa vida, a gente tem tanta coisa aqui e que a gente precisa fazer com que isso... Professor, só de folguedos populares nós temos pode-se comparar uma infinidade em relação a outros estados, não é? Exatamente. E aí a história de Maceió, a história de Alagoas pode muito bem ser contada a partir da revitalização, de fato, do bairro de Jaraguá. E eu creio que nenhum alagoano se opõe a essa ideia e que ela cresça, que ela ganhe mais adeptos. Qual é o passo seguinte a essa provocação à Prefeitura de Maceió? Olha, se ele... no bom sentido, claro. Se o prefeito hoje pela manhã, na inauguração da estátua de Lê do Ivo, quando me viu, disse, o Fábio Palmeira vai lhe procurar, né? E ele procurou. Quando eu fui saindo de lá para a associação, já o telefone já estava tocando, ele queria marcar para agora à tarde. Eu digo, eu tenho um compromisso com a Gorete, vamos marcar para amanhã, às 10 horas na associação. Então amanhã a gente já vai conversar sobre isso. Então, eu acho que o prefeito está animado para isso. Mas é importante que as forças vivas da sociedade também se... porque, na verdade, Gorete, eu até entendo a posição de um prefeito, que é um administrador, que é um político.
e vamos dizer, ele não daria conta de todos esses detalhes. Ele não é o homem para fazer isso. Então, ele precisa de orientação da sociedade. A parceria público-privada não Pois seria é. não Claro. daria encaminhamento a essas questões, professor? E dá. E dá. Eu acho que a gente está fazendo isso. A academia fez o primeiro passo. Fez a Né? proposta. Fez a né? proposta. Então, ele está vendo. Eu acho que o que precisa é sentar e anotar esses outros pontos, onde, na verdade, o ponto zero, o marco zero, não é, eu digo isso, é muito importante a gente ver. O marco zero não é o produto principal. Jaraguá é que tem que primeiro mudar, é que tem que reviver. Então, vamos fazer o marco zero? Vamos. Mas não vamos botar o marco zero lá como se botasse uma estátua Uma de qualquer pedra. coisa, uma pedra, e ficar lá. Não é isso. Ou uma letra morta. Não. Se você não fizer alguma coisa, não trabalhar isso, então, eu passo ali, às vezes, da Associação Comercial até o Banco do Brasil, aí olho entre a Associação e o Banco do Brasil. Foi colocado aquilo, em 2000, foi colocado aquele passeio ali. Está muito quebrado, entre as pedras nasceu muita planta, muita coisa. Aquelas árvores talvez precisassem ser feita uma topiaria mais bonita, porque algumas delas são plantadas numa caqueira, numa coisa assim, e elas têm um aspecto de bonsai. Então, vamos transformar aquilo num bonsai, vamos fazer uma coisa bonita para aquilo ficar interessante. Tem um prédio. Vamos iluminar. Pois é. E Não é? sobretudo, iluminar. Iluminar. Para Então, colaborar com não a é segurança. Isso? Então é importante. Não pode ser assim. Por exemplo, o menino, o Carlito, havia colocado naquele beco entre que sai na rua, na avenida, na rua Barão de Jaraguá, havia colocado uma placa em homenagem à rapariga desconhecido. Isso era pitoresco, arrancaram. Então, eu acho que é preciso que as pessoas também respeitem. Fizeram uma igreja evangélica lá que não deu certo, e eu acho que o cara não queria que alguma coisa daquela estivesse ao lado da igreja evangélica, e aí pegou e arrancou. Mas isso é crime, né? Você está entendendo? É contra Arrancou a placa estava lá. Todo mundo passava, era pitoresco? Era. Entendeu? Isso era pitoresco, isso era interessante. Professor, estamos nos 2 minutos, 1 minuto e meio, final da nossa entrevista. Que considerações o senhor faria no sentido de fortalecer essa proposta junto ao poder público? Olha, eu acho que é preciso que nós, alagoanos, a gente ame a cidade. E amar a cidade não é colocar os defeitos dela para fora. Não é encontrar um turista e dizer, não tome banho nessa praia não, que é poluída, é isso, aquilo. Por mais que você esteja avisando, mas falar mal da cidade, né? Se sentir inferior. Nós tivemos muito tempo aqui que a gente dizia que o Recife era o Recife. E Maceió, houve até uma propaganda, se no Recife tem, Maceió... Na Casa do Colegial também tem. Então, nós temos que mudar essa cultura. De estar a reboque sempre. Pois é, exatamente, tem que mudar isso. A gente tem que amar a cidade que a gente mora. E empoderá-la, né? E cuidando dela. Fazer com que ela seja importante. Olha, para mim é a minha cidade. É a minha cidade. Não importa. Hoje nós perdemos muita coisa, porque é a cidade mais violenta. Já não se fala assim dessa maneira. Já não se diz isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa disso. Eu gostaria que a comunidade, que o alagoano, visse isso com carinho e segurasse essa briga comigo. Professor, seu endereço no YouTube, só para lembrar? Eu curto cultura. Eu curto cultura. E onde você encontra histórias fantásticas sobre a realidade histórica de Maceió e de Alagoas. Eu curto cultura. Obrigada, professor, Obrigado. mais uma vez, agradeço. a sua participação. Muito. E, claro, aqui torcendo para que dê certo, como alagoana que sou. Muito obrigado. Obrigada. Eu sei disso. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.